Pois é, até com a chancela, as bênçãos aí de integrante do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que elogiou os atos do último domingo contra a anistia e a PEC das prerrogativas. Na publicação feita na rede social, Gilmar Mendes afirmou que as manifestações representaram a prova viva do povo brasileiro na defesa da democracia. O ministro ressaltou as demonstrações de apoio ao Supremo e disse que, graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. O ministro ainda prosseguiu. É hora de olhar adiante. Precisamos transformar essa energia democrática em um grande pacto nacional entre executivo, legislativo e judiciário, comprometido com uma agenda de reconstrução e de futuro. Ana, eu quero ouvi-la. Agora teve a chancela e o selo do Supremo Tribunal Federal para esta manifestação. Vale lembrar que Gilmar Mendes já se manifestou em outras oportunidades contra atos, manifestações da direita, mas nessa ele resolveu elogiar e falou inclusive aí desse pacto entre os três poderes, quer dizer, a parcialidade do ministro do Supremo Tribunal Federal, o comentarista-geral da nação, Gilmar Mendes. E só piora, né? Esse tipo de manifestação só piora para eles, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o que os americanos estão fazendo em relação a esse tipo de conduta. Esse tipo de conduta, a politização da justiça no Brasil. Os americanos têm pavor disso. Bom, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Agora, Paula, fala demais, né? Você vê que precisa falar muito, escrever um texto enorme, falar. Eu costumo falar que é a escola do Rodrigo Pacheco. Fala, você vai, volta, você entende uma linha ou outra e no contexto geral você não entende nada. Agora, é impressionante como eles não conseguem sair, por mais que eles tentem disfarçar, que eles não sejam ativistas ou políticos, está ali, né, implícito, a agenda, a proposta de uma agenda, Ministro do Supremo, o professor Marcília está aí, eu não vou nem entrar nisso. Ministro do Supremo falando em agenda, ou seja, um juiz da mais alta corte do país falando em agenda. Ministro do Supremo, juiz de Suprema Corte, tudo bem que eles não são juízes ali, né? O Fux é juiz, mas eles estão no papel de juízes. Juiz da Suprema Corte falar de uma corte constitucional, ficar falando em agenda. Quem fala em agenda é o executivo. Quem fala em agenda é quem sobe em palanque político. Quem fala em agenda é o Congresso, são os parlamentares. E aí eu torço, Paula, para que eles continuem falando, porque daqui a pouco eu trago as informações aqui de algumas conversas que eu tive. Olha, o chicote aqui do norte, eu acho que vai entrar de uma maneira até mais firme no Brasil, porque é exatamente isso, os documentos que chegam aqui acabam batendo com esse tipo de declaração. Declarações como essa que mostram que esses ministros não estão comprometidos em salvaguardar a Constituição, em aplicar a imparcialidade nos julgamentos, mas agora entregaram mesmo, né, tudo aquilo que eles sempre, de alguma forma, tentaram esconder, esse lobby todo nos bastidores com políticos, agora está tudo escancarado. Por aí mesmo, Marcília, antes havia aí uma certa liturgia do cargo, se fazia por debaixo dos panos, agora está escancarado de vez o ministro do Supremo declarando na própria rede social, na Rede X, nessa manifestação, admitindo que tem um lado, né, num processo, a questão da anistia e PEC das prerrogativas, que possivelmente vai desaguar no Supremo Tribunal Federal. Pois é, o ministro Gilmar Mendes, que passa o dia inteiro dando entrevista, né, na imprensa, agora também tem as redes sociais. Então, a gente não consegue ficar livre mesmo dessas manifestações, embora a Constituição o proíba de fazê-lo. Porque, veja só, se
a gente está diante de um ministro. Vamos lá, essas manifestações foram o quê? Uma manifestação de esquerda? É disso que se trata? Foram manifestações partidárias? Eu acredito que sim. Mas se a gente concluir que sim, o ministro não pode se manifestar favorável a esquerda estar nas ruas e ter defendido as suas pautas, porque isso é uma atividade, ou seria vincular-se a uma atividade político-partidária, o que inclusive é causa de impeachment. A lei de impeachment, inclusive, não só a LOMAN, que é a lei orgânica da magistratura, mas também a lei de impeachment impede que ministros se vinculem a causas ideológico ou político-partidárias. Então, já está errado se for por aí. Ah, não, mas não é então uma manifestação de esquerda, é uma manifestação contra a anistia. Então está errado também, porque ministro do STF não pode se manifestar a respeito de processos ou causas ou casos que eles venham ou possam vir a julgar adiante, justamente porque ele assim anteciparia o seu voto. Então, seja como for, o ministro Gilmar, estou acostumado com Moraes, que a gente, por hábito, já sai automático. Mas o ministro Gilmar não poderia se manifestar. E como cereja desse bolo, não há possibilidade nenhuma de pacificação, como disse o Gilmar, que acredita que isso trará alguma pacificação. Não há nenhuma possibilidade de pacificação se o ministro do STF vai às suas redes apoiar algo que é contra algo que ele vai julgar ou a favor do partido, a favor da esquerda. Isso é totalmente irregular. Como é que a gente pode ter pacificação se aqueles que deveriam guardar a liturgia, se reservar e se afastar, se distanciar dos fatos que estão nas ruas, são os primeiros a se manifestar a favor?